Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e está no ar o 27 Segundos. E vamos direto às imagens do dia. O que foi notícia e o que mexeu com a Paraíba nas últimas horas em 27 segundos. O resumo de tudo isso pelas lentes da RCTV. E vamos entrevistar aqui nos estúdios da RCTV o superintendente do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, o engenheiro Carlos Pereira. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Hermes de Luna. Boa noite a todos os telespectadores da RCTV. É um prazer estar ali. Já estive hoje aqui. No Sistema Correio, né? No Sistema Correio, exatamente. Mas é um prazer renovado estar com você e com seus telespectadores para dizer das coisas que estamos fazendo, que ainda não fizemos, que pretendemos fazer, principalmente em termos de rodovias na Paraíba e também prestar contas desses 18 meses em que nós estamos à frente do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado da Paraíba. Nesses 18 meses, doutor Carlos, já deu para fazer tudo o que foi planejado? Eu creio que talvez um pouco mais do que foi planejado, Hermes. Na verdade, nós tivemos 3 meses iniciais do governo. O governo começou em janeiro de 2011 e nós encontramos uma situação que precisava ser resolvida, que era... Eu vou fazer um pouco de história, porque é preciso fazer essa digressão para poder chegar na resposta que você está me perguntando. A questão que você está me perguntando. É que um programa de financiamento externo para a construção de estradas da Paraíba foi negociado por Cássio Cunha Lima, você deve lembrar, com a Corporação Andina de Fomento, que é uma instituição latino-americana que faz esse tipo de financiamento. Ela foi assinada, essa negociação foi concluída e assinada por José Maranhão. Alguns trechos foram iniciados, muito mais na campanha política de 2010. Né? E, na verdade, quando nós assumimos, essas obras, algumas que estavam iniciadas, estavam paralisadas, não houve nenhum pagamento e não tinha havido nenhuma liberação de recursos. Esse contrato de empréstimo externo, ele totalizava 154 milhões e 600 mil dólares, dos quais 100 milhões eram de empréstimos da CAF, Corporação Andina de Fomento, e 54 milhões e 600 eram contrapartida do Estado. E nós tivemos que começar praticamente do zero, porque não encontramos nem documentos a respeito desse financiamento, a não ser o contrato original, mas os entendimentos que foram feitos depois, inclusive para a liberação de recursos, nós não encontramos. E começamos a partir de Brasília. A doutora Moira Paz Extensoro, que é a diretora da CAF para o Brasil, esteve aqui, a convite do governador Ricardo Coutinho, tivemos uma reunião e que começaram a ser assentadas as bases para que o programa fosse realmente iniciado e executado. E só em abril, para ser mais preciso, no dia 29 de março, quer dizer, 3 dias antes do começo de abril, nós conseguimos totalizar toda a papelada e conseguimos receber a primeira parcela de recursos, que foi da ordem de 20 milhões de dólares. E o governador Ricardo Coutinho disse, você deve lembrar que você estava na posse dele lá no Espaço Cultural, quando ele disse que não era um governo caloteiro e que só começaria uma obra, qualquer que fosse, se tivesse o dinheiro já consolidado. Então ele não deu nenhuma ordem de serviço para a estrada porque o dinheiro não estava negociado, mas não estava disponível. E era preciso fazer uma seleção. Por quê? Porque foram dadas ordens de serviços no total de 450 milhões de reais, quando na realidade os 156 milhões de dólares, 154 milhões de dólares
do total do financiamento equivaliam em janeiro de 2011 a 280 milhões de reais. Então, ficava uma diferença de 170 milhões. Então, não era possível dar ordem de serviço para todas as obras, porque só existia a disponibilidade de 280 milhões. Ele, então, teve que fazer uma seleção. Isso desagradou alguns setores, mas ele se baseou no interesse maior do Estado, dividindo por regiões e por estradas que fossem mais importantes. E aí, realmente, nós iniciamos. Você veja bem, nós conseguimos liberar em março e começamos o programa a partir daí. Na verdade, se nós contarmos 18 meses e 26 dias do governo, é um prazo. Se nós contarmos a partir de abril, nós teríamos, em vez de 18 meses, teríamos 15 meses. 15 Mas meses. O número importante para ser gravado é que, mesmo considerando 18 meses e 20 dias, se você fizer a conta, se os telespectadores me ajudarem nessa conta que eu aprendi no curso primário, se você disser que tem 18 meses e cada mês tem 30 dias em média, você vai ter 540 dias. Se você somar mais 26 dias de julho, que é o dia de hoje, você vai ter 566 dias. Como todos os meses não tem 31 dias, então nós temos realmente 560 dias, desde o dia que assumimos até o dia de hoje. E um dado fundamental e muito respeitável. Hoje nós temos 560 quilômetros de estradas pavimentadas, executadas no governo Ricardo Coutinho. O que dá, e aí é muito fácil, uma média de 1 quilômetro por dia. 560 dias, 560 quilômetros. E isso é importante porque é até uma coincidência, feliz coincidência, você me entrevistar nesse dia em que eu posso dizer que nós estamos pavimentando na Paraíba 1 quilômetro por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Porque se nós fôssemos colocar somente os dias úteis, essa média aumentaria. Passaria para 1,3 quilômetros por dia. Então é um dado respeitável e importante. E para concluir só a resposta à sua pergunta, é por isso que eu disse, os resultados são melhores do que os que nós esperávamos. Nós esperávamos, talvez, fazer 400 quilômetros nesse período. Fizemos 560 quilômetros. É recorde em termos de Nordeste. Sim. Nós estamos fazendo o maior programa rodoviário da história da Paraíba. Doutor Carlos, então, todas as regiões foram contempladas? Todas, sim. Nós temos estradas no litoral, no Brejo, no Cariri, no Curimataú e no Sertão. Nós temos hoje, o governador deu 36 ordens de serviço. E há regiões como o Vale do Piancó, que foram muito beneficiadas, mas também há regiões do Brejo, a região do Brejo que foram beneficiadas, que foi beneficiada, do Curimataú. Enfim, há estradas por todo canto. A Paraíba hoje é digamos assim, um canteiro de obras em termos rodoviários. Se você passar por Curemas, você vê 3 estradas em construção. Piancó, Curemas para São José Guatapada e Curemas em direção a Itaporanga. Quer dizer, então há uma estrada que eu gostaria de citar, Hermes, se você me permitir, que é emblemática. Quando nós assumimos o governo e quando o Ricardo Coutinho era candidato a governador, para que ele fosse a Princesa Isabel, e para qualquer um de nós que fosse a Princesa Isabel, a gente ia para o Pernambuco, porque a estrada que liga Teixeira a Princesa Isabel, que é Teixeira, Maturéia, Água Branca, Imaculada, Tavares, Princesa, ela realmente estava simplesmente acabada. Ela não era mais estrada, era um conjunto de buracos contínuos. Então não havia como, ninguém desenvolvia num automóvel mais de 30 quilômetros. Os ônibus praticamente não estavam passando por ela. E aquilo passou a ser uma estrada emblemática, porque era retornar um território da Paraíba para a Paraíba, que estava praticamente doado a Pernambuco, porque todo o tráfego se fazia para Pernambuco. Essa estrada já foi concluída, está nova em folha. Todos os trechos? Todos os trechos. De Maturéia a Princesa Isabel, nós temos uma nova estrada. Assim como temos também de São José de Piranhas até Conceição, que é outra estrada importante que estava totalmente danificada e nós fizemos a outra estrada. Enfim, são 560 quilômetros de estradas entre pavimentação e restauração. A Paraíba, que já teve na sua história a melhor malha rodoviária do Nordeste. Nisso, a propósito,
Hermes, que conta-se, né? Eu posso dizer isso porque eu sou um rodoviário de muito tempo, né? Eu praticamente nasci para o serviço público no DR, eu entrei no DR aos 14 anos, né? Em 1952, né? Quando eu fiz 14 anos. Eu sou de 1938, quer dizer, eu tenho dito a Ricardo Coutinho que eu só não sou o mais velho da equipe, porque ainda tem Zé Lacerda, que é um pouco mais velho do que eu, mas eu já, com certeza, seria o segundo. Então, eu sou um rodoviário antigo, e eu lembro que as rodovias da Paraíba eram tidas como as melhores do Nordeste, e até se contava, aí me permita dizer, que um cego sabia que estava na Paraíba quando acabavam os buracos. Aí dizia, agora ele está na Paraíba, porque ele não via, claro, né? Sim. Mas ele sentia. Né? Acabava a trepidação, acabavam os buracos, você disse, agora estou na Paraíba. E esse prestígio, ultimamente, estava muito relegado, estava muito transtornado, porque as nossas estradas estavam muito sucateadas. E além de fazer novas estradas, de pavimentar novas estradas, de restaurar novas estradas, nós tivemos também, e aí eu falo em seguida sobre o problema muito grande, que é o de tapar buracos. De tapar buracos. Pois bem, vamos falar sobre tapar buraco no próximo bloco, porque agora nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida aqui na RCTV. Do seu jeito, para você.